E essa realidade, não é? Nós temos muitos discípulos de Jesus, mas mesmo na igreja, se você olhar ali na IPM, você vê um grupo que é mais próximo de Jesus, um grupo que é menos próximo de Jesus, gente que não tem muito interesse em ter muita intimidade a princípio, né? Parece que, enfim, isso é uma coisa que aconteceu também no grupo dos 12. E olha que o grupo dos 12 era um grupo importante, era um grupo selecionado. Jesus passou uma noite inteirinha orando para escolher esses 12. Então, era um grupo que Jesus tinha um olhar especial, preparando aqueles 12 homens para uma missão muito grande. Mas esse Tiago, ele não fazia parte daquele grupo mais íntimo, do tal do Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, ele não fazia, ele estava ali num grupo de menos intimidade. Porém, nós não podemos esquecer que eles, mesmo esses que não tinham tanta intimidade, largaram tudo para seguir Jesus. Eles deixaram a casa, eles deixaram a família, eles deixaram os amigos, eles deixaram o trabalho, a vida que eles tinham. Eles deixaram tudo. E isso não é pouca coisa. É um ato heróico, até eu diria. Então, com exceção de Judas Iscariotes, todos eles foram testemunhas valentes e intrépidas do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para esse grupo de homens, esses homens não são celebridades, não são gente, ó, os heróis, ó, que gente especial, ó, né? Jesus escolheu porque eles eram excelentes. Pelo contrário, eram pessoas absolutamente comuns, pessoas reais, com defeitos, com falha, de caráter fraco, duvidavam, eram incrédulos, eram confusos. Porém, eles estavam dispostos a serem transformados por Jesus. E a única coisa que diferenciou esses homens de outros dos evangelhos foi a durabilidade da fé deles. Que bom, queridas, que bom. Nós também somos fracas, falhas, tem hora que é uma luta para crer, que é uma coisa inacreditável. Quanto a gente sabe e o quanto a gente não crê. É inacreditável quanto a gente quer andar direito e de repente, pô, leva um escorregão e cai. Mas assim como aqueles 12, eu e você, nós também queremos e estamos dispostas a serem transformados por Jesus. Então, também nós temos que lembrar que desse grupo dos 12, desses homens comuns, mas especiais ao mesmo tempo, muitos desses discípulos que seguiam Jesus, não só esses 12, Jesus tinha muitos discípulos, eles não aguentaram até o fim, não é? Se vocês lembram naquela passagem de João 6, que Jesus fala que quem não beber do sangue não tem parte e tal, e a multidão ficou escandalizada com esse discurso deles, e eles começaram a ir embora, e largaram, abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os 12 e falou, e vocês querem ficar ou querem ir embora? Se quiser ir embora, pode ir embora. Aí é nessa hora que Pedro fala, mas vamos embora para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E todos eles ficaram, inclusive esse Tiago. Esse Tiago ficou também. Então, mostrando ali uma fé em Jesus verdadeira. Queridas, esses 12 vão se tornar heróis, vão se tornar pessoas intrépidas, corajosas. Todos eles tiveram uma morte horrorosa. Inclusive, eu vou falar isso no final. Mas o que que fez a grande diferença? O que que deu a virada desses homens comuns e que eles se tornaram tão excepcionais, tão nesta terra? Foi depois que eles foram cheios com o Espírito Santo. Queridas, uma vida cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos debruçamos e pedimos, Senhor, enche a minha vida com a tua presença, enche a minha vida com o Espírito Santo, aí sim nos tornamos corajosas, intrépidas, ousadas na fé. E aí, sem Jesus, nada podemos fazer. Aí a gente entende que verdadeiramente, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, voltando a esse Tiago, filho de Alfeu, a única coisa que a Bíblia fala sobre Tiago é que o pai dele chamava Alfeu. E
diz também aí nesse Marcos que ele tinha mãe que era Maria. E esses versículos, juntos com Mateus 27 e Marcos 15, citam que ele tem um irmão chamado José, que era um outro filho de Maria. É a soberania de Deus que a gente vê nesses detalhes, né? Uma família crente, né? Nós vamos ver que a mãe dele era uma mulher fiel e ela esteve no sepultamento de Jesus, né? Ela embalsamou o corpo de Jesus, é uma mulher que seguiu o Senhor Jesus, provavelmente esse José também, porém, Jesus escolheu Tiago para um dos 12 e não José. Então, é a soberania de Deus. Acho que você pode olhar para a sua família e falar, Senhor, porque eu, né, tem tanta gente na minha família e uns são chamados, outros não são, como, né, porque nós não sabemos. É um ato soberano do Senhor Jesus. Então, a gente, fora esses detalhes que a gente tem, que o pai era Alfeu, que a mãe era uma mulher que seguiu o Senhor Jesus até o fim, até o Calvário, embalsamou o corpo de Jesus, nós não temos outros detalhes dele. O Tiago é completamente desconhecido. Sua falta de proeminência revela-se até pelo seu apelido. O nome dele fala que era Tiago o Menor. Menor significa literalmente franzino, pequeno de estatura, e a palavra no grego é micro, quer dizer, pequeno mesmo, né? Gente, por um acaso eu sou pequena, tá? Tem uma amiga que diz, Zoezinha, você só serve para pintar rodapé. Tá bom, então tá tudo ok. No grupo tinha um Tiaguinho, gente. Ele era o menor, ele era pequenininho. Oba, é da minha turma esse Tiaguinho aqui. Era baixinho, ele é jovem, ele era quieto, ele era na dele, ele não fez nenhuma pergunta importante, ele também não refutou nada do que Jesus falou. Se ele se assustou com alguma coisa, não sabemos, porque a marca dele era a obscuridade. Ele ficava nos bastidores, ele estava ali e pouco falava, não falou nada, a gente não sabe nada do que ele falou. Mas o Senhor o escolheu. O Senhor o treinou, o Senhor deu poder para ele, o Senhor colocou ali junto e ele representa, e ele também, né? Ele recebeu as credenciais do apostolado. Ele está lá, né? Lá no final, quando o Senhor vai revestir ele de poder, ele vai também pregar, ele vai fez parte de um grupo espetacular de apóstolos que propagou o evangelho do Senhor. Tem uma curiosidade aqui que eu quero contar para vocês, que esse Tiago aqui, ele talvez fosse irmão do Mateus, aquele Mateus lá que a gente já estudou, porque o Mateus era filho de Alfeu. Mas é só uma curiosidade, a Bíblia não fala isso, embora às vezes a Bíblia, nessas passagens, às vezes não, as passagens falam dos irmãos. No grupo aqui tinha Pedro e André, que eram irmãos, o outro Tiago e João, que eram irmãos, mas nós não sabemos se Tiago e Mateus, eles eram irmãos, mas Mateus também era filho de Alfeu. Então fica aí só uma curiosidade para a gente saber. Mas, enfim, eles foram chamados depois de uma oração durante toda a noite que Jesus fez, e nós não sabemos exatamente como é que Jesus o chamou. Não está escrito. Por exemplo, Mateus, a gente sabe, Jesus olhou, viu ele na coletoria e falou, segue-me. Ele largou tudo e seguiu. Mas o Tiaguinho, nós não sabemos como é que foi. Mas olha que interessante essa passagem aí de Lucas. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. O Tiaguinho também estava com Jesus. Eram os 12. Então, eu queria pensar com vocês aqui o que significa esse andar com Jesus. Porque Jesus nos chamou não para ser espectadores, não para ser ouvintes da palavra, não para fazer parte de uma igreja e tá tudo certo. Não. Ele nos chamou para ser discípulos, alunos dele, andar como Jesus andou.
Então, conforme esse Tiago foi andando com Jesus, ele foi sendo transformado, a visão dele foi aberta, ele foi aprendendo coisas novas. E olha só o que que ele viu nesse andar com Jesus. Primeiro, olha aí, ele viu as curas, ele viu os milagres, ele viu libertações. Ele aprendeu, ele adquiriu sabedoria através dos ensinos de Jesus, como, por exemplo, o Sermão do Monte. Ele viu a ressurreição de mortos, da filha de Jairo, de Lázaro, do filho da viúva de Naim. Ele estava lá na multiplicação dos pães, ele também viu isso. Na purificação do templo, será que ele assustou? Vendo Jesus fazendo um chicote, derrubando tudo aquilo lá e declarando que a casa do Senhor era casa de oração. Ele foi enviado para pregar as boas novas, isso está escrito lá em Marcos 6, 7. Ele recebeu poder para propagar o evangelho, isso está lá em Marcos 10, 7, 8. Ele teve os pés lavados por Jesus, ele também ceou com Jesus a última ceia, ele estava lá. Na crucificação, ele viu a natureza de luto, ele viu Jesus ressurrecto. E ele também está em Atos 1,13, esperando pelo batismo com o Espírito Santo. Andar com Jesus é ter um relacionamento íntimo e pessoal. É para isso que Jesus chamou a mim e a você, para intimidade, relacionamento, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a pergunta que eu faço para você, minha irmã, é: o que te impede de se aprofundar no relacionamento com Jesus? Eu tenho pensado esses dias, nesses atos, né, que os discípulos foram para lá, Jesus mandou que eles fossem para Jerusalém e esperassem até que eles fossem revestidos de poder. Ô, irmã, sinceramente, e você? Você também está esperando para ser revestida de poder? Todo dia, quando você faz o seu devocional, você pede: Senhor, me dá poder. Senhor, eu preciso de poder para testemunhar de Jesus. Eu preciso de poder para andar nos teus caminhos. Eu preciso de poder para orar pelos meus irmãos. Eu preciso de poder para orar pelos incrédulos. Eu preciso de muito poder, é muito, gente, para travar uma luta contra o diabo e expulsar demônios. Você também está esperando? Porque o Tiago, ele era tão comum quanto eu e você, e ele estava lá, e ele esperou ser revestido de poder. Sabe, a nossa vida é como uma casa cheia de goteira. Eu não sei se você já teve a infelicidade de estar numa casa com goteira. É um horror. A casa da minha mãe é tão linda, gente, mas é arborizado onde ela mora. E quando chove, a maldita calha entope. É um Deus nos acuda. É uma coisa horrorosa, é um nervoso que dá aquilo. Cai água, é balde, e tira tapete, põe tapete, enxuga. E põe... Gente, é um horror. Sabe, a minha casa, a minha vida tem goteira. E é tudo aquilo que eu recebo do Senhor, de repente, quando eu menos espero, está escoando, está caindo, está saindo, e é uma bagunça. E aí, a gente tem que limpar a calha, sabe? Tem que limpar para reter o poder do Senhor, porque escorre. E escorre por quê? Porque somos pecadores. E a nossa casa tem, tem, tem goteira. Todo dia você tem que revestir de poder. Todo dia você tem que andar com Jesus. E como que faz isso? Você aprendeu quando você tinha pelo menos 3 anos. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. É só isso. Leia a Bíblia, ore a Bíblia, reflita, estude, se aprofunde, busque a presença do Senhor. Busque, pede para o Senhor, tapa essa goteira, que não é possível. Quando eu menos espero, está escoando. Eu não quero que escoa, eu quero ser cheia, sem ficar vazia. Você espera? O Tiaguinho esperou. E quando ele esperou, o Espírito veio.
e encheu. E aí sim, ele pôde ser testemunha do Senhor Jesus. O mundo, gente, olha para os privilegiados, não é verdade? O mundo olha para a gente, celebridades, a gente gosta de saber a vida deles. Ninguém olha para os comuns, né? Só que nós somos comuns. E o Senhor Jesus veio nos mostrar que, embora comuns, cheio de falha, cheio de goteira, cheio de erro, nós somos únicos. O Senhor nos chama pelo nosso nome. O Senhor fala para mim e para você: não temas que eu te ajudo, porque tu és meu. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. E mais do que isso, somos comuns, somos pecadores, não somos ninguém, é fato. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos salvou e escreveu o nosso nome lá. Então, queridas, o que nós aprendemos com esse Tiaguinho? O que eu quero que você leve da vida desse homem tão comum quanto eu e você? Esse homem comum, assim como eu e você, ele ele largou tudo para seguir a Jesus. E ele andou com Jesus. E conforme ele andou com o Senhor foi alargando a visão, o Senhor foi ensinando, foi moldando, foi transformando, até que ele estava pronto para receber poder para testemunhar. É isso que eu e você temos que fazer. Seguir a Jesus todos os dias. Buscar a presença do Senhor todos os dias. Buscar o revestimento de poder para aguentar com as tribulações da vida e com os sustos da vida. Que, gente, é brincadeira. Domingo eu estava conversando com uma irmã na igreja, falei: olha, minha vida está sendo de fé em fé, de susto em susto, de glória em glória, mas de vitória em vitória também. Mas precisa ser revestido com o poder para ficar em pé, porque senão a gente cai. É só o Senhor sustentando a nossa mão, segurando firme na nossa mão, que nós vamos poder andar altaneiramente diante do Senhor. Então, a morte do Tiaguinho, a Bíblia não relata, né, como é que ele morreu. Tá aí uma foto barroca dele, veja que ele está com esse cajado, estandarte, eu nem sei o que é isso na mão dele, mas eu vou explicar o que é isso daí. Os historiadores e os textos antigos da tradição cristã dizem o seguinte, que ele morreu como mártir por sua fé. Ele foi jogado do pináculo do templo de Jerusalém e sobreviveu. Porém, ele foi espancado por porretes até a morte. Então, essa haste aí que está na mão dele simboliza o porrete e a maneira como ele foi morto. A porretada, que coisa horrorosa, né? E morreu por quê? O que foi que ele fez? Simplesmente creu no Senhor Jesus, na obra redentora da salvação e pregou sobre isso. Que extraordinário! Que fé extraordinária! Fé de um mártir. E começou como? Começou ele andando com o Senhor Jesus. Então, queridas, que essa meditação fique gravada no seu coração e você comece a aprofundar a sua caminhada com o Senhor Jesus e que o Senhor possa nos dar muita intimidade com Ele. Amém, queridas. Eram isso. Amém. De um apóstolo desse tamaninho, Zoé, foi lá, espremeu, contou uma história, Zoé. Nada como estudar, né? Nada como estudar. E realmente, eu vou falar, acho que no final de setembro, eu vou falar sobre um outro apóstolo também que não se sabe nada. Vamos ver o que se descobre, que é Judas, não Iscariotes, o outro Judas. Você é o não Iscariotes? Não, você é o Iscariotes. Os dois. Ah, tá bom. Que bom. Mas aqui os Iscariotes tem bastante material, mas o que não quer dizer, eu acho que eu acabei ficando com ele mesmo. E
acho que era para eu falar sobre esse Tiago e você já tinha escolhido, mas eu não sei onde eu vou buscar as fontes aí, mas a verdade é que eles andavam com Jesus, isso aí ninguém pode é, duvidar, né? Até porque depois eles prosseguiram. Agora, estar todo dia com Deus não importa o tamanho da gente, né? Ainda bem que tem Isso. lugar para os pequenininhos e para as grandes também, né? Senão eu ia ficar de Né? Senão eu fora. estava ferrada. Eu também. Não é só para o pessoal do médio, é para todos os tamanhos, de todas as tribos, povos e raças, né? Ô, Amém. Rosenda, faz uma Oi. videoconferência antes com o Hernandes de Gerlópolis para próximo seu aí antes. Para o quê? Você está procurando a fonte? Faz uma videoconferência com o Hernandes de Lopes Ah, antes do menina, seu eu tenho todo. estudo. Então, não, mas ele é um que eu pesquiso. O primeiro que eu pesquiso lá no Google é Judas, não Iscariotes e Hernandes Dias Lopes, para ver o que que vem. É assim mesmo, gente. A gente tem que ficar, né? A gente tem que Exatamente. aprender com Com esses homens. eles. É isso Não tem, mesmo. não tem como. Gente, nesse espírito aí de que não importa o tamanho, se a gente estiver andando com o Senhor, a gente vai ser cheio do Espírito. Amém, muita Vou bênção. vou compartilhar aqui uma música, uma canção que fala dos menores também, né? Vocês estão ouvindo? Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Espírito, mais que cheio quero estar. Eu melhor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus braços, posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Posso muito transbordar. Calma. Ai, ai. É, Gente, eu vou propor um negócio aqui muito fora da caixinha, tá? Que eu não sei, não me lembro da gente fazer.
É, nós estamos com 2 amadas nossas numa mesa de cirurgia, né? E eu ia propor que a gente leve 1 minutinho orando por elas 2 especificamente, mas todo mundo abrindo. É uma coisa, eu falei, né? É um negócio que a gente não costuma fazer, todo mundo orando ao mesmo tempo. Não é lá muito presbiteriano, né? Mas todo mundo orando ao mesmo tempo, com o microfone aberto, e a gente orar por elas. Vou botar um alarmezinho aqui para a gente orar 1 minuto, tá? Às vezes parece pouco tempo, mas é um tempo bem razoável para a gente orar por elas. Você vai continuar gravando, Rosenda? Você Eu vai... vou. Ah, tá Eu bom. vou continuar, Tá porque eu bom. gostaria que elas ouvissem. Geralmente a gente não grava o antes, né? A É, parte de oração, mas esse momento aqui eu gostaria que elas ouvissem depois. tá Por isso bom. que eu estou propondo que todo mundo abra o áudio, né? Nice, Kátia, Magda, e vamos orar todo mundo junto. Eu vou botar um alarme aqui, quando tocar a gente vai encerrando. Pode ser? Aí você faz a oração Pode. final para encerrar? Para a gente Faço, saber? Tá bom. faço. Vamos lá, então. Ó Senhor Senhor, Jesus, esteja, Senhor Deus, Deus, eu te ali peço, Senhor, que o Senhor com as esteja, nossas Senhor, amadas, Senhor. querida, Age, Senhor. nós confiamos, Ó Senhor, Senhor, e nós coloca a confiamos tua na tua mão, Senhor. vontade, Senhor. Nós Deus, enche confiamos, aquele Senhor, lugar, que o teu Senhor. poder, a tua vontade é Ah, Senhor. perfeita, Senhor. Ó Esteja com a Senhor Débora, Jesus. Senhor, com José, acalma esses Amém, Senhor. corações, Senhor. Senhor. Senhor, age ali de maneira poderosa, que possa Maurício, haver um Deus, com a testemunho Dulce, ali, Senhor, Senhor, que com a seja uma coisa Dulce também, perfeita, Senhor. Senhor. Que o Pedro Ó possa, Senhor nesse Jesus, momento, coloque a Senhor, a tua tua mão, boa mão Senhor. sobre Tua ele, Senhor. presença Senhor esteja Deus, aqui, Senhor. que haja Cuide, transformação nessas Deus, 2 cuida do situações, Senhor. Dá, cuide do Senhor, coração da Dulce, Senhor, dos dá, Senhor, familiares, Senhor. Senhor, coragem traga ao cura, José e ao Senhor. Pedro, Senhor, Cura, Senhor. para Truga eles para verem elas. isso, em Que tudo que não eles estão haja passando nada, nesse nenhuma momento, Senhor. sequela, Senhor. Que não haja, A Senhor, verdade da tua palavra, a tua presença, nenhuma, Senhor, e que Senhor, eles possam dar intercorrência. testemunho de ti, Senhor, Senhor. enquanto elas Guia estão a mão dos sedadas, médicos, Senhor. Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Oh, Deus, Eu te que peço, não Senhor. haja, Senhor, o menor, Nós o clamamos, menor, Senhor, tuas Senhor. servas, Oh, Senhor, mulheres de que estão ao teu misericórdia, serviço, Senhor. Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Que te amam, Senhor, esse momento Senhor. não chegou, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, clamando, Senhor, por essas mulheres amadas por nós, Senhor, mas principalmente Amém. amadas por Ti, Senhor, Sim, que têm Senhor. servido a Ti, Senhor, na Tua casa, com amor, com dedicação, com seriedade, Senhor, com o coração inclinado mesmo ao Teu serviço, Senhor. As 2, meu Pai. 2 mulheres que têm dado testemunho de Ti em todas as situações. Senhor Amém. Deus, nós sabemos, Senhor, que não é pelas nossas obras que nós vamos ser salvos, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que a salvação vem daquele que nos ama, Senhor, Amém. profundamente, Senhor. Amém. E, Senhor, como desejamos companheiras como elas É sempre, que nos verdade. fortalecem mutuamente, Senhor, e que têm tanto zelo pela tua palavra e pela tua igreja, onde quer que seja a tua igreja, Senhor. Sim, Muito Senhor. obrigada, Senhor. Aguardamos, Senhor, notícias que venham, Senhor, nos alegrar. É o que Sim, nós Senhor. clamamos, Senhor, Sim, e Senhor. te Cura, pedimos, Deus. Senhor, Cura, que a tua Jesus. vontade venha de encontrar o desejo do nosso coração. Tem misericórdia de nós Amém. aqui, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa as nossas amadas, esteja Sim. nesse momento com a tua mão poderosa sobre todas, sobre elas e toda a sua família, Senhor. Amém. E Amém. Que tantos, Domética Senhor, também, Senhor. ao redor do mundo, Senhor, teu povo que vem passando por dificuldade nesse Sim, momento, Deus. põe tua mão agora, Senhor. O Senhor é Amém, Senhor. poderoso, o Senhor Amém, reina, Jesus. e para ti, Senhor, não é impossíveis. Nós entregamos Amém, nossa Senhor. igreja, a tua Amém, Senhor. igreja, Amém, Senhor, Senhor. de Amém. forma, de forma definitiva sempre, Senhor, nas tuas É. mãos, Senhor, e confiando, Senhor, que o Senhor é presente em todos os momentos, Senhor. Nós Amém. clamamos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Amém, meninas. Hoje acabamos cedo, né?
como deve Né? ser. Dona Zoé é muito objetiva. E vamos continuar orando. A Elcinha mandou uma mensagem dizendo, tem uns 10 minutos, dizendo que a Dulce também já estava entrando no procedimento lá. Isso foi às 13h22 que ela mandou. Então agora, Você gente, sabe que hospital ela tá? aguardar. Eu não sei, eu acho que tanto ela como a Débora é na Moca, é no SEMA da Moca. A Dulce eu não sei, É, eu também não sei. não sei. Tá Mas vamos certo. aguardar. Fala, Catinha. Então, sexta que vem eu vou fazer também, a princípio, eu estou esperando a confirmação ainda do plano de saúde, mas a princípio eu vou fazer também a cirurgia da catarata no dia 26, na sexta que vem. Aí eu quero que vocês façam esse clamor para mim também, por favor, tá? Tá bom. Tu engana, hein, Kátia? Que idade que você tem? Conta aí pra gente. Engana, hein, Amada, eu Kátia? tô com 54 anos. Aí o médico falou, ó, o normal é a partir de 60, mas às vezes pode ser um pouco menos, um pouco depois. Aham. 54, amada, aí o olho direito tá um pouquinho mais meio turvo. Aí eu vou ter que fazer a cirurgia. Enfim, Nossa. Dia 26, tá. E vai ser. Bom, depois sexta-feira, você confirma na pra outra gente sexta. direitinho, o Isso, tá, tá, horário, tá. tudo certinho pra gente Tá, orar, mas eu já vou botando na lista, então. tá, obrigada. Queridas, boa tarde. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada, Dona Rose, pela ajuda Obrigada a você. preciosa. Imagina. E obrigada por cada uma. Vou tirar uma foto aqui, que é para Isso. depois a Dulce não reclamar de mim, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou usar a Dulce falar com ela, fala muito, porque o dela que termina tarde, vocês terminam cedo. Eu acho que eu falo muito rápido. Eu acho que eu falo muito rápido. A Nós Dulce é mais somos pausada. práticas. Nós vamos Pois é. vapt-vupt. Objetiva. Eu falo um pouco pelos cotovelos. Ai, sumiu alguém da foto. Quem foi? Amigo, tá Tira de novo. escondido. Não, peraí. Quem é que está faltando aqui agora? Ai, sei lá. Vamos nós, então. Ah, Magda. Magda saiu. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Tomara que tenha saído essas fotos. Amém. Põe lá no Senão, grupo pra gente senão, ver. peraí, senão depois eu apanho da Dulce. Peraí, vai aqui também. Prontinho. Gente, vamos continuar em oração. Ah, não, Magda voltou. Magda, aparece aí. Para Peraí, vocês. peraí. Estou esperando. Vai Gente, tirar Pera, outra vou passar foto um aqui. batomzinho, então. Peraí. Saiu. Nossa, não tem um batom aqui. Olha só, Ah, tem que ter um Vida. batomzinho, pelo amor de Deus. Poxa vida! Eu não sei o que está acontecendo. A Magda não está conseguindo aparecer. Vou te dar um tempo, Magda, porque, né? Parece, Magda. Aparece, Magda. Eu não sei o que houve aqui. ela não está conseguindo, acho. Ela não está conseguindo. A Miriam também não tá, né? A Miriam é bicho do mato, ela, com aquele olho azul lá, ela não aparece. Então. É isso, não tem cabimento uma coisa dessa. É que é bonita A Miriam demais. só aparecia na época da pandemia, que eu lembro dela só da pandemia. É Então. mesmo. Porque é bonito. Saiu também. A Anice está aqui. Não, Não, Anice tá aí. tá aqui. Aí, Eu vou aqui, tirar ó. outro. Quietinha ali. Vou tirar outro, A gente, Anice e a porque... Tomoko são comportadíssimas. Uma bênção. Cheguei. Ai, pronto, Cheguei. aparece aí. Vê Então se aparece, Magda. Vê se você consegue ligar. Vê se você consegue ligar a câmera. Porque você não está aparecendo. Eita, eu tô vendo. Eu não tô aparecendo. Eu tô aqui, eu tô fora de casa. Ah, entendi. Então eu vou tirar um print, pelo menos com seu nome, Magda. Isso, aí é maior. Porque pelo menos é garantido que você estava aqui. Vamos lá, gente, de novo. O print, agora peraí a foto, que vai que o print não sai, né? Temos medo, quem tem medo. Então. Foi? Pronto. Foi. Prontinho, gente. Que Deus Queridas, abençoe. muito obrigada. Beijo para todas. Obrigada, Zoé.
Tchau. Obrigada a vocês Gente, pela obrigada. presença, viu? Tchau. Você é Deus demais, abençoe. Zoé. Obrigada. Beijo, Todas querida. Beijo. Nícia, eu estava morrendo de Beijo. saudade. Eu tô morrendo de também. saudade de vocês. Ai, que delícia, Nícia. Eu vou aparecer aí. Deixa eu passar só essa fase, eu vou assistir daí. Eu ainda vou pegar a Laís lá. Ah, vamos marcar um dia. Nossa, Marca você um dia nem fazer sabe. uma reunião aqui sem ser da terça-feira. Daí todo mundo vem. Pode ser também. Também Né? pode Porque de ser. terça-feira, às vezes, o Iô tem a físio. Daí complica. Uhum. Né? Tá bom. Hoje ele fez de manhã, né? Então foi joia hoje. Ai, que bom. Então, Tá bom? você sabe com antecedência que horário que ele faz? Que ele vai fazer? Ele avisa, às vezes ele fala, vou de manhã, às vezes ele vem à tarde, daí ele manda. Às vezes manda de manhã, às vezes à noite, o anterior. É que eu quero fazer inveja nisso. Eu quero aparecer aqui na sua casa, eu e você nessa cozinha, e o resto morrendo de inveja, sabe? Eu vou levar Laís. Laís eu vou levar. Laís eu vou Ah, é só você, sua safada. É claro, ora. A Que Laís eu vou egoísta. levar. Cabeça. Eu não sou muito boa da cabeça, ela tem que me levar. É o Tá. remédio. Ó, É o remédio. ô, Rosênia, no teu carro cabe 4. Então, a Miriam também, mas só se ela aparecer. Só se ela aparecer. Se ela não Aparece, aparecer, não. Sabe que Miriam. eu sou ruim, Ô, né? Miriam, cadê tu, mulher? Não adianta, não adianta. Mas é isso, gente. Que bom que a gente pode se alegrar junta também, né? Sim, E sim. vamos continuar orando e pedindo a A Magda. a Obrigada Magda, do coraçãozinho, fofa, Magda. fofa. Vamos continuar orando e qualquer notícia a gente vai transmitir no nosso grupo lá. Bota Tá no grupo. ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, meninos. Até mais, Beijo. até mais Beijo. tarde, se Deus Obrigada, quiser. viu, Zoé? Eu que agradeço. Tchau, Beijo. obrigada, Zoé. Tchau. Sim, 3, 2, 1. Tchau. 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 Até na hora de desligar, eu me enrolo. Ah, que belezinha. Fica mais um pouquinho. Não quer desligar, gente. Fica mais um pouquinho.